Boa noite, queridos amigos da TV Nova Luz. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra pública. A nossa mensagem inicial de harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que tem o título Além Túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Vamos fazer uma breve oração e nessa prece pedimos ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais e de todos nós e das casas ou irmãs que nos assistem, que iluminem a nossa mente, nos esclareçam o raciocínio, de forma que possamos ter momentos de paz, momentos de foco, momentos de aprendizado durante a palestra do nosso irmão Marcos, e que possamos, dessa forma, nesse trabalho incessante de evolução, obter mais algum subsídio para a nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o nosso irmão Marcos Demário. O Marcos é expositor espírita, coordenador do canal Orientação Espírita no YouTube e coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz. Ele também é escritor de 35 livros já lançados. O último, que tem como por título O Ser e o Existir na Visão Espírita, editado pela editora Clarim, O Clarim, já está à venda fisicamente e online, disponível para todos nós. O tema da palestra do Marcos hoje é o verdadeiro significado do Natal. Marcos,
Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua boa vontade em estar aqui conosco, em disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento para que a gente possa aprender um pouquinho mais de um tema tão importante no mês que já estamos em dezembro, então nada melhor do que conversarmos sobre esse momento tão importante que é o Natal. A palavra é toda sua, Mário. Muito obrigado, César. Obrigado por esta oportunidade. Um abraço a você e a todos que fazem a TV Nova Luz, desejando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós. E, de fato, o tema é importante, porque estamos iniciando o mês de dezembro. E, normalmente, o mês de dezembro é dedicado ao Natal. Há um clima diferente na humanidade cristã, porque Natal refere-se ao nascimento do nosso Mestre Jesus. Então, em princípio, nós deveríamos passar o mês, e claro, principalmente o dia 25 de dezembro, que é a data assinalada para a comemoração desse nascimento, comemorando, lembrando o nosso Mestre Jesus. Mas o que acontece é que, infelizmente, o personagem menos lembrado é justamente o aniversariante, Jesus. Nós não vamos aqui hoje nos ater a questões puramente técnicas e históricas. Nós vamos deixar que aqueles que estão aqui nos acompanhando possam fazer essa pesquisa, porque hoje já se sabe, tantos teólogos, historiadores, pesquisadores, hoje nós já sabemos, inclusive com as informações referendadas pela espiritualidade maior, que, na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Há uma datação equivocada. Mas pouco importa isso para nós, em verdade. O que nos importa é conversarmos aqui à luz da doutrina espírita sobre o verdadeiro significado do Natal. Para isso, lembremos que quando Jesus esteve conosco, há pouco mais de 2000 anos, quando ele encarnou aqui na Terra para nos trazer a mensagem do amor e nos esclarecer sobre o funcionamento correto da lei divina, nós tínhamos uma humanidade naquela época que era ainda muito próxima da barbárie. Embora o mundo então conhecido fosse em grande parte dominado pelo Império Romano, e o Império Romano tivesse um código civil, mas nós sabemos pelos estudos históricos que esse código civil privilegiava o cidadão romano e principalmente o de estirpe nobre, e que o próprio Código Civil autorizava, naturalizava o escravizar outros povos, tirar os direitos civis e humanos daqueles que eram conquistados militarmente, e que matar, por exemplo, era algo considerado normal. O próprio cidadão romano, desde que ele tivesse um determinado status social dentro do império, ele tinha o direito de matar até um familiar em defesa da própria honra sua e da família. Hoje nós sabemos que naquela época, quando havia uma guerra, seja de conquista ou de defesa do território já conquistado, os generais romanos faziam questão de marcar o seu nome ou o seu símbolo, tanto nas lanças quanto nas flechas e nas espadas. Porque assim, quando a batalha estivesse terminada, eles, então, saindo vencedores, iriam para o campo de batalha arrancar lanças, flechas, espadas e outros instrumentos dos corpos dos vencidos, para que se pudesse fazer uma contagem do nome ou do símbolo representativo do general,
e saber quais foram as tropas, que soldados de qual general havia matado mais inimigos. Uma coisa assim impensável para os dias de hoje, ou pelo menos deveria ser. Se focarmos para o Estado de Israel, então dominado pelo Império Romano, nós vamos ver que os judeus, por exemplo, consideravam-se o povo eleito e que, portanto, todos os demais povos eram povos gentios e impuros, e os quais eles desprezavam. E mesmo entre eles, o apedrejamento em praça pública, o cortar a mão de alguém, tudo isso era previsto na lei mosaica, que era considerada por eles, ao mesmo tempo, uma lei religiosa e uma lei administrativa, que comandava o próprio povo judeu. Era um momento de transição aqui da nossa humanidade. E Jesus vem exatamente nesse momento de transição para nos trazer lições muito preciosas, profundas, para marcar a história e mudar a nossa visão sobre o ser, sobre a vida, sobre Deus. Deus, que, aliás, somente os judeus aceitavam, já que todos os outros povos, persas, babilônios, macedônios, gregos, os próprios romanos, entre outros, todos possuíam mitologias. Todos acreditavam em diversos deuses. Eram povos politeístas. Por isso Jesus vem junto ao povo judeu, porque era o único povo naquela época que não tinha crença no Senhor, no Deus único. Mas havia uma visão equivocada sobre Deus, porque Deus, para os judeus, seria um Deus guerreiro, vingativo, um Deus, às vezes, cruel, e que até fazia distinção entre os seus filhos. A chegada de Jesus veio mudar isso. E, claro, não seria fácil. E a primeira lição que Jesus nos transmitiu foi a da humildade. Ao nascer de um casal simples, que era oriundo lá da Galileia, numa manjedoura, em pleno estábulo, sem ornamentos, sem nada. Simples. Para marcar justamente a necessidade de sermos humildes. E a humildade é uma grande virtude que ainda temos que nos trabalhar muito para desenvolver, porque todos nós temos a humildade em germen, mas é preciso desenvolver-a cada vez mais e lembrar que não somos nada. Pelo contrário, somos muito pouco perante a criação divina, diante deste universo imenso que temos diante de nós e da caminhada que ainda temos que fazer para atingirmos a perfeição, que é o nosso destino glorioso, marcado por Deus para cada um dos seus filhos. Então, Jesus, no seu nascimento, já veio nos marcar com essa questão da necessidade da humildade. Em seguida, nós vamos encontrar Jesus, segundo as narrativas evangélicas, que se encontram no Novo Testamento, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que Jesus vai aparecer aos 12 anos em visita ao Templo de Jerusalém, onde ele ali vai passar por um ritual que era normal para as crianças judias que estavam adentrando a adolescência, e ali, inquirido pelos sacerdotes, ele vai fazer uma demonstração de sabedoria.
sabedoria é algo muito maior do que conhecimento. Eu posso estudar muito e ter muito conhecimento, inclusive domínio, sobre determinadas áreas humanas. Mas sabedoria é saber utilizar esse conhecimento para o bem de todos. E não ficar demonstrando esse conhecimento com orgulho. E o menino entusiasma os sacerdotes judeus, porque nunca tinham visto uma criança com tamanha sabedoria e tamanho conhecimento da lei, que no caso era a lei mosaica, que está ali inscrita e explicada nos 5 primeiros livros do Velho Testamento. E esses 5 primeiros livros compõem o que os judeus chamam de Torá, então, que seriam as obras que foram escritas ou ditadas a Moisés e seus seguidores. E ele mostrou uma visão completamente diferente sobre Deus, porque Jesus veio nos trazer a visão do Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus justo e, ao mesmo tempo, bom. O Deus como ser perfeito, criador do universo, e que, portanto, a sua lei, a sua justiça também é perfeita, equilibrada, e que a misericórdia divina está embutida nessa lei, já faz parte dela. Isso, para os judeus, era revolucionário, extraordinário. Eles tinham lampejos em relação a esse conhecimento, mas prevalecia ainda o Deus injusto, o Deus dos privilégios, o Deus de se vingar do erro de um seu filho por 3, 4, 5 gerações. E Jesus vem para dizer que não é assim que as coisas acontecem. Porque, acima de tudo, Deus é amor. Quem ama não faz os seus sofrerem. E se sofremos, é por culpa nossa, exclusiva, pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio, que nos é concedido por Deus. Esta liberdade de pensar, de escolher, de agir, porque somos construtores do nosso progresso, somos construtores da nossa evolução, somos construtores da nossa perfeição e devemos responder pelas consequências das nossas escolhas, pelas consequências das nossas ações. Então fica claro com Jesus que Deus não castiga. Por isso, ele vai dizer que a cada um é dado segundo as suas obras. Não existe castigo divino. O que existe é que sempre, sem exceção, devemos arcar com as consequências do que fazemos. Porque temos o livre-arbítrio e, portanto, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas como Deus é misericórdia, como Deus é justo e bom, ele sempre deixa a porta aberta para o nosso arrependimento. E em nos arrependendo das escolhas equivocadas que fizemos, Deus permitirá que possamos ter novas experiências, novos aprendizados para nos corrigirmos, nos melhorarmos e seguirmos então em frente nesta caminhada rumo à perfeição. Essa nova oportunidade
é o que o Espiritismo vem chamar de reencarnação, com a informação de que nós, na verdade, somos almas imortais, que a morte não existe, e que todos já tivemos várias existências, ou teremos ainda algumas pela frente, e a cada existência é uma nova oportunidade, uma nova chance para irmos caminhando com mais firmeza para essa perfeição, a nossa melhora moral e a utilização da inteligência para promover o bem. Mas esse ensino do Espiritismo, em verdade, ele não é novo, porque ele já se encontra em Jesus. Quando Jesus faz o famoso diálogo com Nicodemos, o sacerdote judeu, doutor da lei, Jesus diz a ele que é preciso nascer de novo. E na sequência explica a Nicodemos que o que é da água, mas o que é do Espírito é do Espírito. E o Espírito você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. São símbolos daquela época, porque havia a crença nos elementos constituintes do universo, naturalmente elementos materiais, porque era como se pensava naquela época, e normalmente a água representava o corpo humano. Então, o que Jesus coloca? Olha, é preciso nascer de novo, mas o que é da água, ou seja, o que é corporal, material, é da água. E não se confunde com o espírito, que você não sabe de onde vem. Ou seja, nós não somos o corpo, nós somos o espírito, ou alma. É por isso que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, diz que, na verdade, no fundo, o Espiritismo não veio ensinar nada novo, nada extraordinário, que já não estivesse no conhecimento humano, mas veio tirar desse conhecimento o véu que o encobria, que é o véu do misticismo, o véu da ignorância, para revelar para nós, de fato, a imortalidade da alma, a vida futura, a reencarnação, a comunicabilidade entre os planos de vida, o espiritual e o material, e a lei de evolução, que vai nos levar até a perfeição. Mas um olhar atento aos ensinos de Jesus vai revelar tudo isso. E esses ensinos são tão importantes, mas tão importantes, que após a partida do mestre, Mateus, que vai ser um dos evangelistas e é discípulo direto de Jesus, vai redigir um documento que passa a ser conhecido como os Ditos do Senhor. É o Evangelho primitivo. Nesses Ditos do Senhor, Mateus relaciona apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Esse documento é copiado e começa a ser espalhado por todos aqueles que estavam seguindo os ensinos de Jesus. Só muito tempo depois é que Mateus, e provavelmente com alguns discípulos, vai redigir o evangelho que hoje nós conhecemos, o evangelho segundo Mateus. Mateus reconheceu, assim como os demais discípulos, que o mais importante de Jesus eram os ensinos morais. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Fazer ao próximo somente o que se queira que o próximo lhe faça. E assim por diante. Os ensinos morais. Esses ensinos morais marcaram profundamente os judeus naquela época.
porque eles eram contrários a muitas coisas que o judaísmo farisaico, porque a seita dos fariseus é que predominava, na verdade pregava em contrário. E Jesus vem falar da necessidade do amor ao próximo, do perdão das ofensas, da humildade, da caridade, sem olhar a quem, e aqui nós podemos recordar a parábola do bom samaritano, onde fica demonstrado que temos que ajudar o próximo, e não importa quem seja esse próximo. Tudo isso ofendeu os sacerdotes e doutores da lei, porque Jesus fazia uma pregação que nada tinha a ver com os preceitos basilares do judaísmo. E é por isso que, com o passar do tempo, começa a surgir o que hoje nós conhecemos como cristianismo, que significa doutrina do Cristo. Cristo é uma palavra de origem grega que tenta traduzir um termo hebraico, que é muito difícil realmente de traduzir, mas que significa, em síntese, o Messias, o enviado de Deus, né, do Senhor. Que, aliás, Jesus também deixou muito claro que assim ele o era. Ele veio aqui como representante direto de Deus. E nós, espíritas, não precisamos questionar isso, porque está lá muito claro na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens para servir de guia e modelo. E a resposta dos espíritos é taxativa: Jesus. Portanto, Jesus é o espírito mais perfeito que já esteve aqui na face da Terra e é o nosso guia e modelo. É a ele que devemos seguir. Sua presença aqui na Terra foi tão forte, foi tão marcante. Seus ensinos morais são tão transformadores que, apesar da perseguição judaica e romana, o Evangelho não parou de se espalhar por todo o Império Romano e além dele. E os cristãos, os seguidores de Jesus, apesar de perseguidos, lançados nas arenas, nos coliseus, trucidados muitas vezes, seguiam fielmente as lições do Evangelho. E essa força fez com que o próprio Império Romano decretasse a cessação das perseguições aos cristãos, reconhecesse o cristianismo como uma doutrina religiosa válida dentro do Império, até que, finalmente, reconheceu o cristianismo como a própria religião do Império. Mas, na verdade, isso causou mais mal do que bem, porque o cristianismo se misturou com o mundanismo político e do poder. Aquela simplicidade dos cultos do Evangelho nas comunidades cristãs, também conhecidas como igrejas cristãs, começou então a se perder, porque rituais foram estabelecidos, dogmas, sacerdócio, uma teologia complicada, debatendo os ensinos de Jesus, e nós acabamos conhecendo todo um período da nossa humanidade, que vai perdurar por praticamente 1000 anos, em que o Evangelho foi distanciado do povo.
o povo europeu, cristão, era um povo analfabeto. Era um povo que não conhecia o latim, que foi tornada a língua oficial do Evangelho. Durante 1000 anos, as missas, as pregações e o próprio Evangelho, tudo era feito em latim. Quando o povo utilizava dialetos e línguas regionais e era analfabeto. A maioria não sabia nem ler, nem escrever. E, portanto, as interpretações em torno dos ensinos de Jesus ficaram, então, restritas aos que os padres da igreja consideravam que fosse o certo e que deveria ser explicado e levado ao povo. Nós tivemos, ali nos anos 1500, uma contra-revolução em relação a isso, com o surgimento das chamadas igrejas reformadas, ou igrejas protestantes, aqui no Brasil conhecidas como igrejas evangélicas, mas que, por sua vez, desse embate com a igreja católica, acabou enveredando também para interpretações fechadas, radicais. E o sonho de Lutero, que era de levar o evangelho ao povo, pouco a pouco foi se esvanecendo, porque as interpretações realizadas acabaram conspurcando também os ensinos do nosso Mestre Jesus. Até que chegamos no Espiritismo, na metade do século XIX, com as vozes dos espíritos, para reviver o Evangelho, para reviver as lições do nosso Mestre Jesus. E aqui estamos nós, na cristandade do mundo ocidental, em pleno mês de dezembro, em mais um ano, e estamos aqui agora nos preparando para as comemorações natalinas. Como estamos? Nós conhecemos Jesus? O Evangelho, com seus ensinos morais, está na ordem do dia? Infelizmente, não. Apesar de nos dizermos cristãos, e aqui pouco importa se somos evangélicos, católicos, espíritas, ortodoxos, etc., pouco importa isso, né? Nós pouco conhecemos, na verdade, do cristianismo e pouco o praticamos. Essa é a verdade. Tanto que um olhar sobre as redes sociais, sobre as transmissões via internet, um olhar nos cinemas, um olhar nas produtoras e veiculadoras no streaming, que é a própria internet, nós vamos ver que desenhos animados, filmes, especiais, séries e assim por diante, todas, ao se referirem ao Natal, referem-se a Papai Noel e ao espírito de fraternidade, que seria, então, o espírito de Natal. Uma visita aos centros comerciais, aos shoppings, acompanhar a publicidade, tanto na TV aberta quanto na TV fechada e pela internet, nós vamos ver sempre, o tempo todo, o Papai Noel. Esse é o símbolo que representa o Natal e que culmina no dia 24, com a famosa ceia natalina, e no dia 25, abrir os pacotes de presentes. E aí nós temos o Natal. Mas a pergunta que temos que fazer é: onde está Jesus? Não é ele o aniversariante? O 25 de dezembro não foi estabelecido para que nós, os cristãos, comemorássemos a vinda dele à Terra e o seu significado para nós através do Evangelho? Então, por que nós não temos Jesus nas
comemorações? Porque ele está restrito ao ambiente interno dos templos religiosos. E nós espíritas também temos que fazer essa indagação. Quantas e quantas vezes nós começamos a preparar o encerramento do ano na evangelização infanto-juvenil, por exemplo, nos grupos de estudo da doutrina espírita. E quando fazemos a comemoração, nós o fazemos levando símbolos natalinos que se referem ao Papai Noel e não a Jesus. Então, pessoas que usando o famoso gorro vermelho e outros símbolos, mas que não representam Jesus. Quando deveríamos, neste mês de dezembro, tanto quanto deveríamos fazer nos outros meses, mas mais em especial no mês de dezembro, nós deveríamos fazer com que as nossas comemorações fossem em torno de Jesus, fossem em torno do Evangelho, com estudos especiais, apresentação de peças teatrais, de músicas elevadas de ordem espiritual, poesias, tantas coisas belas que podemos realizar, sempre tudo sintonizado com Jesus, com o Evangelho. A nossa situação atual chegou a tal ponto que Jesus mal é citado, mal é lembrado. Daí a urgência de trabalharmos Jesus, trabalharmos o Evangelho, trabalharmos o Natal com a nova geração. Esses espíritos que reencarnam e se encontram no período infantil, quando são mais maleáveis aos ensinos, aos exemplos que lhes são oferecidos. Porque está faltando Jesus nos nossos corações. Está faltando colocar em prática o Evangelho. E é por isso que temos tantas fake news, as mentiras. É por isso que temos tanta violência. É por isso que temos tanta corrupção. Males que flagelam a humanidade de há muito tempo e que não temos conseguido debelar, corrigir, porque nos falta sentimento, nos falta espiritualidade, nos falta religiosidade, que é a verdadeira fé. Está nos faltando Jesus. Onde nós o colocamos? É lindo falar dele. É maravilhoso comentar o Evangelho. Mas estamos praticando os ensinos morais dele? Estamos vivenciando o Evangelho nas nossas relações? Nós que somos seres relacionais, dependentes uns dos outros. Quais esforços estamos realizando para acelerar, alavancar o processo de transformação moral da humanidade para sairmos do estágio de mundo de expiações e provas e, finalmente, adentrarmos ao estágio de mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal? Nós estamos aqui aguardando que Jesus retorne, que ele volte ao seio de carne aqui da terra, mas por que ele faria isso? Não há nenhuma necessidade. Ele nos legou o maior documento de todos os tempos da humanidade, que é o Evangelho, a Boa Nova. Só precisamos colocar em prática. Lembrando que Gandhi, o Mahatma, a grande alma hindu, disse certa vez
que, se nós, seres humanos, provocássemos uma guerra, onde nos matássemos indiscriminadamente e onde destruíssemos tudo, mas se sobrasse um exemplar do Sermão da Montanha, e olha que ele não citou nem o Evangelho como um todo, mas se sobrasse aqui na Terra um exemplar do Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. E o Sermão da Montanha é um hino divino de amor à nossa alma, ao nosso coração. E lembrando que Gandhi não era cristão, mas reconhecia que, de fato, nós só precisamos do Evangelho. E se colocarmos em prática o Evangelho, todo o resto fica extremamente facilitado. Mas do Evangelho é o que menos se fala. Ou quando se fala dele, fica perdido em discussões teológicas, históricas, conceituais. Mas a essência, que é viver o amai-vos uns aos outros, a essência que é perdoar as ofensas, reconciliar-se com aquele que caminha com você, a essência que é sentir Deus como Pai e Criador amoroso, tudo isso fica perdido nessas discussões. O Espiritismo vem, portanto, para nos lembrar, como cristianismo redivivo que é, que a essência é o que importa. Por isso, Allan Kardec, quando do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, fez questão de colocar logo no primeiro parágrafo da introdução que o Espiritismo não existe para discutir a vida, a obra, os chamados milagres e outras coisas narradas lá no Evangelho. O Espiritismo existe para realizar a transformação moral dos homens e da humanidade. E, para isso, resgata os ensinos morais de Jesus. Por isso, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar estudos feitos por Kardec e pelos espíritos apenas e tão somente sobre os ensinos morais de Jesus. Vamos passar a palavra agora, porque já estamos indo para o nosso final. Vamos passar a palavra a Joana de Ângeles, este espírito abnegado, mentora do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, pois ela, no livro Celeiro de Bênçãos, no capítulo 59, vai nos falar de Jesus e do Natal. No final desse capítulo, ela, então, nos diz o seguinte, abrindo aspas, passemos a palavra a Joana de Ângeles. Recordando que estes são dias em que as circunstâncias evocam aquelas circunstâncias da época de Jesus, faz uma pausa na alucinação que campeia avassaladora, facultando que nasça ou renasça no reduto do teu espírito o sêmen sublime do amor, em nome do amor de todos os amores, que não obstante ter vindo há mais de 20 séculos, se demora ignorado, apesar de ter o nome esculpido no frontispício da história, enunciado frequentemente, porém, sem a tônica da sua lição viva, que ainda não foi legitimamente propagada, nem distribuída
mediante os exemplos que clarifiquem a noite sombria que pesa sobre a coletividade odierna. Abre, assim, o coração e a mente a Jesus, deixando que neste Natal ele celebre por teu intermédio a epopeia festiva da paz, no meio em que estás convidado a servir, colocando, desde agora, mas em definitivo, alicerces do amanhã feliz que todos aguardamos, como início da era que ele anunciou e viveu. Fechando aspas, essas são as belas e profundas palavras de Joana de Ângeles. E para nossa meditação e reflexão, não poderíamos deixar de trazer a palavra do benfeitor espiritual Emmanuel, este mentor do nosso queridíssimo médium Chico Xavier, quando no livro Religião dos Espíritos, ele nos entrega a mensagem Louvor do Natal, da qual destacamos o seguinte parágrafo. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar desde agora, em si mesmos, a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Com essas reflexões da Joana de Ângeles e de Emmanuel, nós, então, à luz do Espiritismo, entendemos que o verdadeiro significado do Natal é sentir e vivenciar Jesus. E sentir e vivenciar Jesus é colocar em prática os seus ensinos morais, os seus exemplos de amor que estão no Evangelho. Que nesse Natal possamos ser verdadeiros cristãos, realizando o culto do Evangelho no lar, realizando a benemerência através da caridade, amparando os que precisam ser amparados, orientando os que necessitam de orientação, esclarecendo os que estão perdidos na intelectualidade estéril do ser humano atual. Sintamos, vibremos Jesus. Resgatemo-lo para que o Natal, hoje, perdido entre compras, festas, comes e bebes e papais noéis, possa, de fato, voltar ao seu princípio, comemorar a data em que o Espírito mais perfeito, do qual temos notícia, esteve aqui conosco, para nos amar e dizer que a lei divina é amor e que estamos aqui justamente para aprender a nos amarmos e assim sermos felizes, não apenas hoje, aqui na Terra, mas para todo o sempre, como almas imortais, filhos de Deus. E aí também temos que falar com o nosso Emmanuel. Salve Cristo! Nós, os que estamos aqui na Terra, tentando entender o teu Evangelho,
aqui estamos para nos entregar de corpo e alma a Ti, que é nosso guia e modelo. Auxilia-nos para que possamos continuar nessa trajetória do bem e do amor. Muito obrigado e paz em todos os corações. Nós te agradecemos, Marcos, muitos conhecimentos de fontes diferentes, de áreas diferentes, e com certeza um puxão até de orelha na gente, né, para a gente vivenciar o Cristo e acordar um pouco nesse momento. Aliás, deveria ser sempre, né, mas nesse momento em que nós estamos adentrando o mês de dezembro, um mês em que a gente deveria estar focado mais do que nunca na mensagem do Cristo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco na TV Nova Luz. Contamos sempre com a tua presença e até a próxima, então, para você. Vou concluir fazendo uma breve prece, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade do aprendizado, a oportunidade dessa vida, de termos alguns momentos como esse, em que nós podemos nos ausentar das mazelas do dia a dia, nos focar e serenar nosso espírito, ouvir palavras que nos aproximam mais do Mestre. Que a palestra do nosso irmão Mário Marcos, não deixa apenas uma impressão positiva, mas nos impulsione a uma melhoria efetiva, pouco que seja, no caminho de Jesus. Que assim seja. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, assim como todos os outros, Cassiano também, nossos irmãos que estão assistindo, nossos co-irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma palestra espírita. Fique com Deus.